Olá, amigos. O governo do estado de São Paulo anunciou agora o início de uma certa flexibilização dessa quarentena. Interessante. Ele disse que a partir de junho nós teríamos uma quarentena inteligente. Então, por raciocínio, então isso quer dizer que antes disso a quarentena não era tão inteligente. Vocês lembram, né, que desde março nós pregávamos que se for fazer qualquer tipo de intervenção, tinha que usar uma quarentena que fosse inteligente, que fosse do tipo vertical e que com isso era interessante para o Brasil porque nós estávamos ainda no meio do calor. E que eu falei naquela época que o que tinha sido proposto era uma quarentena burra. Exatamente. E agora o governador parece que reconheceu que era realmente isso, que a quarentena feita no estado de São Paulo, assim como a quarentena adotado, copiado pelos outros estados, é uma quarentena burra. Talvez vocês não entendam ou tenham entendido o que quer dizer isso, né? Desde aquela época eu falei que era uma intervenção horizontal, uma intervenção vertical e a diferença é o lockdown. Aliás, eu acho que muitos de vocês até ficaram preocupados, e nós também, todos, de que ele poderia ter determinado um lockdown. Aliás, para dizer a verdade, ele não descartou isso totalmente ainda, dependendo do número de mortes de doentes que nós teríamos no Brasil daqui para frente. No último post que eu coloquei, eu afirmei bem claramente que o Brasil perdeu essa batalha contra a Covid-19, simplesmente porque a prática, a estratégia adotada contra ela estava errada. Ao estender, ao achatar a curva para frente, simplesmente houve uma postergação, um adiamento do inevitável, de que se empurrasse até maio ou junho, nós teríamos uma tragédia. Podem ver os meus posts, que isso significaria, na realidade, um aumento de mortes. Então, eu quero deixar isso claro para vocês. As mortes enormes que nós tivemos nas últimas semanas, daqui para frente, só tem um culpado. Essa política extraordinariamente ineficiente, extremamente retrógrada, até medieval, que fez com que nós tivéssemos essa prorrogação e aumentou o número de mortes. Em vez dos governadores desses estados, principalmente esses estados que fizeram oposição aos planos federais, certo? De não aceitar o que era de mais moderno, aumentou de uma forma inaceitável o número de doentes, de sofrimento e principalmente mortes. Nós fizemos também uma entrevista há poucos dias dizendo de que houve um super aumento de casos de mortes de que estavam acrescidos como sendo Covid-19 de uma forma fraudulenta, dizendo que havia muito mais mortes causadas por Covid, quando na realidade eram outras patologias. Essa atitude, além de ser antiética, é ilegal, certo? Para o médico era um crime. O médico não pode atestar uma doença que não seja verdadeira, porque ele pode sofrer consequências éticas pelos conselhos regionais de medicina. No entanto, estranho, né? Os conselhos regionais de medicina, o Conselho Federal de Medicina, tem sido muito quieto, certo? Eu realmente protesto contra essa atitude dos nossos conselhos profissionais que omitiram ou foram até coniventes com essa prática criminosa. Criminosa sim. Por quê? Porque ao testar Covid, essas pessoas faleceram por outros motivos, seja infarto, acidente, etc., foram impedidos de conseguir o seguro de saúde, o seguro daquela patologia, de que podiam ajudar eles a conviver. Então, o que a própria pessoa fez para assegurar um sustento para a sua família. Então, era criminosa, um crime econômico. Mas é mais do que isso, tá certo? As pessoas que foram com diagnóstico erroneamente, falsamente Covid-19, foram impedidos de receber um enterro decente, um luto
apropriado pela sua família e muitas vezes esse luto, certo, inacabado, isso pode gerar consequências, sequelas gravíssimas que podem prorrogar muito tempo. Você sabe muito bem que o luto inacabado, o luto incompleto, pode levar a consequências psicológicas, consequências de harmonia ou saúde mental que podem persistir por meses ou até anos. Certo? Então, ao fazer isso, uma pessoa de idade, uma pessoa querida, que merecia um enterro decente, um enterro, um sepultamento adequado, foi privado isso para ele e para sua família. E por último, ao falsificar e alterar essas causas, nós estávamos fraudando ou mentindo, alterando epidemiologicamente o censo de causa de morte. Isso é extremamente importante para qualquer país, para que ele tenha uma noção exata das causas que levaram ao óbito naquele tempo. Se vocês estudarem os gráficos dos anos 2018, 2019, as causas respiratórias, seja pneumonia, seja doenças respiratórias, era rigorosamente, praticamente igual, não teve muita alteração. Para 2019 é bem diferente. De repente sumiu a pneumonia e doenças respiratórias como causa importante, diminuiu muito e aumentou muito o Covid. Interessante, né? Parece que de repente, este ano de 2020, as doenças que nós conhecemos passaram a ser um pouco importantes e que toda a causa da nossa doença era o Covid-19. Um estudo feito recentemente do impacto da Covid como causa de doença e como causa de morte na nossa sociedade demonstrou o Covid é responsável por menos de 0,60% das doenças em relação à população brasileira. E como óbito é inferior a 0,37% como causa. Muito inferior às outras doenças, certo? Esses governantes que fraudaram os números, que fraudaram os recursos destinados para tratar outras doenças tão ou mais importantes que o Covid, realmente devem ser responsabilizados por esse aumento de mortes causado pela achatar a curva, empurrando de uma forma não científica e não médica, causando mais sofrimento. Mas e o que diria sobre o sofrimento de tantos meses, tá certo, dessa doença? Compare com a Austrália. A Austrália fez um tipo de intervenção horizontal, certo? Houve realmente um tipo de, não lockdown, mas um tipo de confinamento, mas as pessoas podiam vir, sair pelo parque, exercitar. Algumas lojas ficaram abertas. E o que aconteceu? O mesmo hemisfério que nós, no sul, o calor. Começou lá um pouco logo depois de fevereiro. Já acabou. Não tem mais. Tá certo? E o Brasil poderia ter aprendido com eles e já teremos terminado esse ciclo dessa doença coronavírus. Mas não. Empurrado para frente. Então, conviverá conosco todo esse mês de maio, certamente uma parte de junho, aumentando de uma forma inaceitável o número de mortes e de doentes doravante. Para vocês que não entenderam bem, eu convido você a assistir o próximo vídeo feito pelo senhor Maurílio de Lara Filho, que é muito explicativo como a diferença entre o isolamento vertical e horizontal, a explicação disso. E ele mostra claramente o que nós tínhamos falado desde maio, que o isolamento horizontal causaria muito mais mortes e sobrecarregaria de uma forma maior as nossas parcos recursos de saúde. Vejam lá. E agora vocês vão entender por quê, que todo esse tempo eu preguei que o sistema adotado pela maioria dos estados, principalmente a oposição, certo, era errado e até de uma forma assim totalmente contra os interesses do nosso país e contra o interesse do nosso povo. Confiram e depois avaliam os meus posts anteriores, como eu sempre preguei isso, tá bom? Até a próxima.